Conforme o previsto, nós vamos dar sequência na atividade, ainda com a música de fundo, mas nós vamos trabalhar então a questão da excelência do amor. Se nós formos em um dicionário, ou formos buscar um conceito comum sobre o amor, nós vamos ver que o amor é um nível ou um grau de responsabilidade, até mesmo de utilidade e de prazer, que lidamos, às vezes, com alguma coisa e pessoas que conhecemos. A pessoa, alguém pode dizer, eu amo isto, esse objeto, esta roupa, este carro, eu amo esta companheiro, esta pessoa, este filho, né? E a partir desse grau de responsabilidade, nós podemos nos comprometer. A palavra amor, ela vem do latim e ela se presta, na língua portuguesa, a múltiplos significados. Dentro desse conceito genérico, geral, e que deve ser aprofundado, que não é uma definição literal, nem a visão profunda da doutrina espírita, que vamos tentar conversar sobre ela, nós vamos ver que ela pode significar, dentro desse radical latino, uma afeição, pode significar uma compaixão, uma misericórdia, ou ainda uma inclinação, uma atração, às vezes um apetite, uma paixão, um querer bem, uma satisfação, uma conquista, um desejo, uma força de libido e outras definições que se encaixam aqui. O conceito mais popular de amor envolve, de modo geral, a formação de um vínculo emocional com alguém, com a outra pessoa. Ou às vezes até com um outro ser, não um humano, que seja capaz de receber esse comportamento amoroso e enviar os estímulos sensoriais e psicológicos necessários para a sua manutenção e motivação. É muito comum nos dias de hoje as pessoas terem a presença dos seus pets, cães, gatos e outros animais em casa, e terem uma relação muito próxima e terem esta troca calorosa, afetiva e uma energia compensatória como que realmente de atração, de afeição muito profunda e que se englobaria dentro dessa radical amorosa latina, realmente o amor. Então o amor aos animais, esse cuidado, essa afeição, ele encontra respaldo nessa conceituação latina. Mas como definição geral e como aceitação geral, o amor é tido por muitos como a maior conquista do ser humano. Nós aprendermos a amar, nós vivermos plenamente o amor, a amorosidade, é uma conquista muito grande. As ciências biológicas, que têm se dedicado ao estudo da estrutura orgânica, da estrutura fisiológica e comportamental do ser humano, elas têm um modelo do amor e descrevem ele como uma sequência que está dentro do instinto e que é muito próprio dos mamíferos. Tá? E esse instinto, esta força, esse pulsão que leva ao amor, ele tem raízes que são semelhantes, como a que nos dá a fome, a sede, e que aflora em instintos ditos de sobrevivência. No campo da psicologia, a gente pode ver o amor como um fenômeno social e cultural. E as manifestações amorosas também variam conforme a cultura, conforme o momento, conforme a época. Tá? Lógico que há provavelmente alguns elementos que a gente tem que dar atenção e talvez um pouco de verdade em cada posição dessas. Há uma busca do ser humano para entender plenamente esta palavrinha tão pequena, mas tão significativa para o ser humano, que é o amor. Sabemos que, fisiologicamente, o amor, este pulsão que nos leva à amorosidade, a esse afeto, a esse cuidado, a este vínculo, a esta relação de plenificação com alguém, com algo, ela é influenciada por alguns hormônios, entre eles a ocitocina,
alguns neurotransmissores e alguns ferormônios, né, que afetam a forma de pensar das pessoas, fazendo com que ela se comporte em relação ao amor de maneiras diferenciadas. Essa maneira de agir em relação ao amor tem relação com a concepção cultural e social. Por isso, uma serenata, presentear com flores, algum presente, alguma forma de cortejo, de manifestar a minha afeição, o meu afeto, a importância que o outro tem nesta troca afetiva, amorosa, ela varia de manifestação a manifestação. Então, a biologia, ela diz que há duas grandes vertentes no amor. Uma, ela se inicia pela pulsão, pela atração sexual, que atende à lei de reprodução, e ela persiste no instinto da procriação e do cuidado da prole gerada, da manutenção. E aí, mais uma vez, o mamífero depende, né, deste vínculo, em especial com a mãe, no amamentar. Normalmente se demora um tempo muito grande entre os mamíferos para haver essa desvinculação. Durante esse momento, há um vínculo muito grande, em especial com a mãe, mas com aqueles que o geraram, com aqueles que o cuidam, com aqueles que o protegem. É o desenvolvimento desse sentimento de afeição, de afetividade, que depois vai ampliar-se para uma manifestação mais ampla, mais fraterna. Do ponto de vista tradicional da psicologia, a gente vê então o amor como uma combinação daquele compromisso amoroso, né, que complementa-se a um amor apaixonado. Quer dizer, aquele amor que muitas vezes literalmente enlouquece e vira a cabeça do ser humano, né? Não necessariamente só dos jovens, mas daqueles que ficam envolvidos por essa sensação, por esse sentimento que se manifesta. Tá? O amor, dessa forma de apaixonamento, ele é intenso e ele se caracteriza muito fortemente por um desejo. Muitas vezes esse desejo é acompanhado de uma estação fisiológica, né? E os apaixonados, os amantes, falam de uma falta de ar. Quando eu vejo fulano, me falta o ar, é um aperto e parece que eu vou morrer. Tá? O ritmo cardíaco fica rápido, fica acelerado, né? Começa a bater, há uma alteração muito grande, a pessoa fica com rubor e não consegue, às vezes, esconder o impacto que é a presença do outro, que às vezes nem sabe do sentimento que a gente nutre, porque não nos declaramos, ou não encontrou ainda as pistas que a gente vai deixando de alguma forma, né? Então, esse compromisso amoroso, ele se estabelece a partir desta pulsão de atração física pelo afeto. E o afeto já é uma sensação, né, de mais proximidade, que não necessariamente precisa estar acompanhada de uma excitação fisiológica. É o carinho, é o toque de mão, é a sonoridade da voz, é o abraço, é o perfume, é o cheiro do outro, é a lembrança simplesmente do outro que me traz uma sensação de bem-estar, de nós estarmos nas nuvens, de dizer, olha, hoje poderia morrer, eu estou feliz, eu morro feliz, tá? Estou num estado de apaixonamento, de amorosidade, o mundo poderia acabar. Tanto é que alguns se sentem tão sustentados por esse sentimento que dizem, nós vamos viver de amor, porque esse sentimento realmente nutre, sustenta, preenche, planifica durante um certo tempo. Lógico que nós temos, então, na sequência do amor, uma paixão, que pode ir para esse compromisso afetivo, de afetividade que leva o ser humano a desenvolver esse cuidado, esse nível de responsabilidade, de respeito, de afetividade, né? Ou ele pode também entrar à semelhança da paixão e levar para esse apaixonamento que é irracional, que é muito forte, que é fisiológico e que é muito passional e que pode realmente nos desenvolver como se fosse uma loucura. Não é por acaso que acontecem os crimes passionais, em que alguém não aceita a separação e por amor prefere
tirar a vida do outro, né? Para que fiquem juntos, ou coisa assim, ou que não permitindo que o outro faça escolhas e tenha caminhos diferentes. Tá? Os estudos têm demonstrado, através do escaneamento do cérebro dos indivíduos apaixonados, que existe uma semelhança, né, os estudos da neuroimagem, com as pessoas portadoras de algumas distonias mentais, de algumas situações que são caracterizadas como doenças mentais. Tá? Veja como é tênue esta linha, né, e que a pulsão de atração física, fisiológica e desta afetividade, se ela não for trabalhada também com a nossa racionalidade, com uma elevação e com a planificação desse sentimento, ele pode nos criar algumas dificuldades. Né? Então, esta pulsão do amor, ele vai nos criar uma atividade na mesma área do cérebro que a fome, a sede, por isso que os cientistas dizem que este instinto ele é profundo e equiparam a eles, né? E que dão uma espécie de síndrome de busca e até de abstinência, como algumas drogas ditas pesadas que causam uma dependência muito forte. Né? Eles criam uma atividade neuroquímica importante e o indivíduo ele depende daquilo. Né? Então, por isso que às vezes estão lá no telefone, não consegue desligar, já falou, dali um pouco já começa a sentir uma falta, uma saudade, o peito, olha, eu tenho que ligar para receber uma notícia, para me planificar e não consegue ficar sem alguma forma de contato com a pessoa, o objeto, né, que às vezes até se torna do amor. Ao longo do tempo, esta reação ao amor, esse neuroestímulo, ela vai atuando por diversas áreas do cérebro e elas vão alterando, principalmente naqueles que envolvem, né, um compromisso afetivo e um compromisso de longo prazo. Dr. Andrew Neuberg, né, um neurocientista, ele sugere que esta ação de modificado do amor é tão semelhante como, nós já falamos, os vícios a drogas. Né? Por que ele é tão importante? A humanidade é tão dependente do amor e nós não conseguimos viver sem amor, ou se ficamos sem amor, nós começamos a murchar como uma plantinha sem água. Porque sem amor, a humanidade morreria. Sem amor, nós não sobreviveríamos. Necessitamos de muitas coisas para viver, mas o amor ainda é uma força que vitaliza muito o ser humano. Então, nessa neurobiologia do estar apaixonado, existem estudos apoiando, através de eletroencefalografia, com um exame muito simples, e no registro dessas correntes elétricas, que o cérebro, durante o estado da paixão, apresenta uma atividade muito elevada, intensa, que acontece durante o momento de excitação e de pulsão da libido. Quando alguém se apaixona, ele registra uma produção maior de uma substância chamada dopamina, que é responsável pelo estado de euforia. Por isso a pessoa só quer cantar, está tudo riso, isso, aquilo, tudo está bem, tá? Porque ela está apaixonada. O que deu? Que bichinho te mordeu? Né? O cupido atravessou com aquela flecha e a pessoa fica... Porque realmente ela está inundada, o cérebro de dopamina, então ela está eufórica, sabe? Quando a gente está assim, bem, está tudo bem, tem uma capacidade de acreditar em tudo e de minimizar os problemas. Tá? A adrenalina também, ela está muito intensa, ela é responsável pela excitação, pela aquela energia, pelo aquele calor. Né? Por isso, quando está apaixonada, a pessoa não sente frio, né? Não sente fome, não sente sede suficiente. Né? E a endorfina, né? Que ela é responsável pelaquela sensação de felicidade e de bem-estar. Tá? E tudo isso acaba elevando, né, a testosterona, que contribui também para uma maior atratividade e uma apetência sexual. Simultaneamente, são liberadas substâncias químicas, né, que nós já falamos, os feromônios, que exercem uma atração olfativa em animais da mesma espécie. Né? Então, há uma busca, né, e um trama neuroquímico, né, quase que se a gente enxergar, para fazer uma atração e levar, logicamente, esse indivíduo a uma comunhão sexual. Por isso é que
durante esse momento, pelaquela confusão mental, talvez não conseguir avaliar bem a situação, acontece, às vezes, em encontros que as pessoas se apaixonam e são envolvidas neuroquimicamente, às vezes até terem um sexo precipitadamente, sem a proteção adequada, sem pensar nas consequências, né, seja de doenças sexualmente transmissíveis ou até mesmo de uma gravidez. Né? Então, essa diminuição do nível de serotonina, né, faz com que o estar apaixonado se assemelhe a um estado registrado durante algumas doenças psíquicas, como falamos. Né? Então, por isso é que o apaixonado ele se comporta de uma forma tão impulsiva e muitas vezes sem inibição, como se estivesse fora do seu controle emocional. Alguém que tem uma determinada postura fica apaixonado e faz coisas que tu não imaginaria, né? Que tu não imaginaria. Algum tempo atrás eu acompanhei uma situação em que um senhor já um pouco mais maduro, né, sereno, tranquilo, todo cheio de si, se apaixonou e daí ele ficou assim, se apaixonou, a moça da sua paixão era um pouco mais jovem, estudava, fazia faculdade, ele já um senhor mais postado, e ele foi lá e escreveu corações e pichou o muro da faculdade demonstrando o seu amor por ela. Né? Uma situação que ele se expôs, de certa forma, a uma situação que todo mundo pensou, no que bicho mordeu ele? Né? Ele estava realmente doente mental pelas situações de amorosidade, por essa euforia da paixão, sem medir, sem essa inibição, sem nenhum tipo de freio, inclusive social, ali, racional. Tá? Mas isso aí dura um certo tempo. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o corpo vai se psicoadaptando a essas sensações, essas taxas elevadas, e ele dura, né? Segundo eles, 24 meses, 2 anos, no máximo 36 meses. É quando começam a surgir as implicações entre os apaixonados. Né? Daí não é já mais, meu bem, de repente o cheirinho já reclama, já não tomou banho hoje, mudou de perfume, já muda alguma coisa, já o cabelo que era sedoso, isso e aquilo, já implica, e aí já começa a voz que era tão doce, de repente em determinados momentos já pode toar um timbre que em alguns momentos irrita, e daí já associa TPM, isso, aquilo, e já começa a criar algumas dificuldades. Tá? Então a atração física, ela reside nos nossos instintos, atrelado ao nosso estado fisiológico, como as nossas necessidades sexuais, de prazer e de perpetuidade da espécie. Isso aí está dentro da lei de conservação. Tá? A paixão, para nós não nos esquecer, é um sentimento forte que pode tomar até mesmo com uma patologia provinda deste impulso de amorosidade. Manifestada a paixão, em devidas circunstâncias, o indivíduo tende a ser menos racional, priorizando o instinto de possuir o objeto que lhe causou o desejo. Isso é básico. Tá? Sendo assim, o apaixonado ele pode transcender os seus limites no que tange à razão, e em algumas situações extremas ele beira ações quase como se estivesse obsediado. Essa atração intensa e impetuosa ela está intimamente ligada à baixa de serotonina no cérebro, que é uma substância química, um neurotransmissor, responsável por vários sentimentos e patologias, mas que está muito relacionada nos sintomas de ansiedade e estresse. E a sua falta pode desencadear quadros de depressão e de psicose obsessiva compulsiva. Tá? O amor interpessoal, que é o que nos interessa mais, ele se refere ao amor entre os seres humanos. E ele é um sentimento mais potente do que um simples gostar entre duas pessoas, ou um grupo, ou mais pessoas. Tal amor, ele pode existir sim, entre os familiares, entre os amigos, entre os casais, entre irmãos fraternos de com diversos interesses. Alguns sentimentos são frequentemente associados a esse amor interpessoal. Nós temos, na manifestação do amor interpessoal, o carinho, que são os sentimentos de ternura e até mesmo querer ter uma proximidade física, o contato com o próximo. Há uma atração, e aí busca atender e satisfazer as necessidades básicas emocionais. Há um sentimento de altruísmo, ou uma preocupação
sua em relação ao outro, em beneficiar, em ajudar, em facilitar a vida do outro, em ajudar, em evitar que o outro passe por algum aperto ou alguma dificuldade. Né? Normalmente, se esse amor é recíproco, há uma troca e há um canal efetivamente de reciprocidade. Pode acontecer que alguém ame alguém, tá? E não seja correspondido. Ou também há a erotomia, que é uma sensação em que a pessoa imagina que o outro está apaixonado por ele, e que não é realidade. É uma alteração, né, psicótica, em que ele acha que o outro está apaixonado, que ele adora a pessoa, que ele busca a pessoa, e ele não tem essa manifestação. Qualquer gesto, qualquer situação é interpretado como uma concessão ou como uma busca de qualquer tipo de proximidade. O amor interpessoal, ele exige um compromisso, né, um desejo de manter esse nível, né, esse nível de troca. Tá? Há, certamente, nesse amor interpessoal, uma intimidade emocional, há trocas de sentimentos, de emoções, né? Há aquela facilidade de nós nos abrirmos com o outro. Né? Por quê? Porque normalmente na base dele há uma grande amizade. Né? Então há esse espírito de amizade, de confiança recíproca. Pode haver alguma forma de parentesco, de um laço consanguíneo que nos atraz. Né? Há também uma possibilidade de uma intimidade física maior, de compartilhamento de espaço pessoal e íntimo, de convivência junto. Há um alto interesse quando se visa buscar não só um interesse pessoal, mas também um alto interesse, um interesse pelo outro, né, de nós vivenciar. E fazendo com que a gente tenha um desejo de ajudar em relação ao outro. Né? Nós temos também, para nos adiantar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, no item 6º, há uma instrução muito clara, né, recebida do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, como um ensinamento de excelência. Instruí-vos, eis o segundo. Todavia, a operacionalização desse amai-vos, a gente sabe que não é de fácil execução. Primeiramente, porque é difícil a gente entender e aprender a amar de verdade. Como a gente falou antes, veja as nuances que tem, o quanto nós podemos nos equivocar em relação ao amor ou ficarmos presos a apenas algumas facetas desta manifestação instintiva que começa. O amor, como nós encontramos no item 8º do capítulo 11º de o Evangelho segundo o Espiritismo, o amor, ele surge no homem, no início pelos seus instintos, quando o ser humano procura avançar-se. Avançando, ele acaba tendo sensações. Mais instruído e purificado, ele vai ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, no entendimento apenas da planificação física e do atendimento a outras necessidades humanas. Mas o amor, que como nós vamos ir adiante, e nós encontramos na Bíblia o amor que passa por 3 caminhos, que podemos dizer, e é utilizado na própria Bíblia 3 tipos de palavras, de sentimentos, de estágios para o amor. Nós temos o amor eros, que já falei bastante sobre ele, que é aquele amor instintivo, passional, de atração física, o amor ligado à libido. Nós temos o amor filia, o amor que está ligado a esse sentimento de troca, de companheirismo, de amizade. E nós temos o amor ágape, o amor da afeição, do querer bem, o amor de doação. Então nós encontramos no desenvolvimento desta reflexão que o eros é o amor apaixonado nessa forma mais sexual. É o amor que a gente falou e o amor
mais estudado pelos cientistas, nesta forma mais primitiva, mais bruta, mas necessária e fazendo parte deste encadeamento, que dentro de uma manifestação que posteriormente envolve o ser humano, que amplia, que planifica, que enobrece ele tem oportunidade de guindar e com o mesmo ser que teve a atração do amor eros, ele pode galgar e transformar e incluir as outras formas de amor que nós estamos conversando. Então, esse amor eros, ele é a busca do prazer, da satisfação desse apetite sexual, e também ele nos leva a uma valorização do corpo, quase que num hedonismo, né? Certamente que na Bíblia nós não encontramos uma apologia nesse sentido. Por isso, e não por isso, né, nós vamos desprezar, nem subestimar a força do eros, né? Freud, ele teve a oportunidade de qualificar o amor como sendo um dos dois instintos principais que determinam o comportamento do homem. O outro instinto é o da morte, o medo da morte, a fatalidade da morte. Por sua vez, nós temos o amor filia, que ele é brindado no Evangelho de João, aonde nós encontramos, né? João, capítulo 15, versículo de 12 a 15, aonde tem a seguinte relato ou transcrição de uma fala de Jesus. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. É importante nós lembrarmos que dos vários espíritos citados na introdução, ou melhor dizendo, no prolegômenos do Livro dos Espíritos, João Evangelista é o primeiro a encabeçar a lista. O segundo é Santo Agostinho, que também tem uma relação toda especial com o amor. O amor como uma necessidade, mas também como um problema, como um desafio existencial. Porque é ele que vai nos planificar, ele que vai dar sentido, ele que vai fazer com que o ser humano possa encontrar, talvez aquele quantum de felicidade que busca. Se desta transição das vidas inferiores ou dos instintos para a geniletude, nós precisamos gradativamente desaprender, dominando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para aprender a amar. Nós precisamos então ir aos poucos esvaziando esse jarro do personalismo para preencher com amor. A gente transmuta esse vaso de barro, que é o arcabouço da própria estruturação de sobrevivência do espírito que reencarna no planeta Terra, para uma taça límpida de cristal, se a imagem pode ser aplicada nesse sentido. Todavia, é muito difícil nós esquecer aquilo que a gente não sabe fazer bem, e que até então foi vitorioso, que é de transformar esse homem velho num homem novo, mudar um paradigma. Tá? Então, o presente e o futuro do nosso amor depende da gente se libertar gradativamente da escravidão dos sentidos. É nós usarmos, mas não ficarmos escravos, ficarmos acorrentados aos sentidos. É nós usarmos com liberdade a pulsão da sexualidade, mas não nos deixarmos levar prisioneiros dela, não permitindo principalmente que ele possa ampliar-se nas outras faixas. Então o amor, como amizade, como filia, ele é um precioso néctar que exige abnegação, exige paciência e exige dedicação. Ele é um patrimônio eterno que guarda os corações amigos e que formam as famílias espirituais,
afetividade, aceitação, e que faz parte necessária e indispensável para a nossa evolução. O terceiro tipo de amor, este amor ágape, ele está ligado a esta questão de afeição e a faceta da caridade. Lembrando, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus. A doutrina espírita nos ajuda a entender profundamente esse sentido. E diz que é benevolência, que é indulgência, que é perdão das ofensas. Né? Então, o amor ágape, esse amor de afeição e de caridade, nós vamos verificar que é o amor mais presente nos textos evangélicos. E é um amor que a doutrina espírita nos coloca como meta, como objeto para que nós possamos encontrar a paz, para que nós tenhamos a felicidade. Por isso, nós devemos ter afeição, respeito, simpatia e admiração, não somente por Deus, pelos nossos amigos, pelos aqueles que nos ainda são de dificuldade, de convivência, que é não desejar o mal, que às vezes nós mantermos uma certa distância para não nos, pelas nossas imperfeições, não nos ferirmos, não nos atritarmos, não nos criarmos maiores dificuldades, mas trabalhando num acoplamento mútuo de respeito, de preservação de espaço, para que possamos continuar caminhando, se possível, na mesma meta, sem que os espinhos de um impeçam ou até mesmo desviem a atenção da rota final, porque nós perdemos o foco enquanto vemos alguém que nos cutuca ou que nos atrita e perdemos um tempo e às vezes inclusive o rumo da direção. Por isso, Jesus nos fala da perdão das ofensas para que a gente se liberte, para que a gente pare de olhar para trás, alguém que nos cutuca para o lado, alguém que aparentemente tenta nos ultrapassar ou tenta nos sobrepujar por razões várias ou pelas razões que nós imaginamos que seja, às vezes não tem a intenção naquilo que nós definimos, para não perdermos a meta final, que sobretudo é avaliar a nós mesmos, fazer um autoconhecimento de como nós estamos vivendo e espalhando, como nós estamos encontrando espaço ao nosso redor e dando espaço para os outros também trilharem, viverem e nos relacionarmos. Então, honrar aos nossos pais, aos nossos amigos é fundamental. O hino do amor e também da caridade, que Paulo de Tarso tem em Coríntios, capítulo 1ª carta, no versículo 13, ele é com certeza uma magistral passagem muito bela sobre o amor ágape. E para nós encerrarmos, para a nossa reflexão final neste domingo, e quem sabe ao longo dessa semana, não nos esquecemos que o amor, ele é paciente, ele é benfazejo, ele não é invejoso, ele não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoloriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a justiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, ele crê em tudo, ele espera tudo e ele suporta tudo. Por isso, a excelência do amor. Por isso, nós não sobrevivemos sem amor. Por isso, nós devemos continuar amando e buscando amar cada vez mais e melhor. Que Jesus nos envolva e nos ampare nesta noite.